Boa tarde, turma. Bem-vindos à aula de número 6. Hoje o tema da nossa aula é a organização dos afazeres. E eu já aviso que essa aula ela é muito prática, porque o problema que a maioria das pessoas tem não é a falta de tempo, mas sim a falta de organização na execução. Você já chegou no final do seu dia com aquela sensação de que ficou o dia todo ocupado, mas não fez nada do que realmente importava? Se a resposta foi sim, essa aula aqui é para você. E o que são os afazeres de verdade? Primeiro vamos entender o que são os afazeres. São todas as suas responsabilidades do seu dia. Estudar, fazer tarefa da escola, treinar, ajudar em casa, cumprir compromissos, trabalhar. Tudo isso são afazeres. E o erro que a maioria das pessoas comete é tratar tudo como se tivesse o mesmo peso. Como se estudar uma prova para amanhã tivesse a mesma urgência que responder uma mensagem no celular. Mas não tem. Existem tarefas importantes, tarefas urgentes e tarefas que podem esperar. Quando você não organiza isso, você acaba fazendo qualquer coisa, menos o que importa. O seu dia fica desorganizado. Deixa eu te mostrar como é um dia sem organização dos afazeres. E eu quero que vocês sejam bem honestos consigo mesmo enquanto eu falo isso. Você acorda sem um planejamento. Pega o seu celular e fica assistindo vídeo, rolando o feed. Aí lembra que tem uma tarefa. Vai lá e faz rápido, sem atenção, só para entregar. Deixa o treino para depois, aí chega à noite e você não fez quase nada do que deveria. Esse dia acontece com muita gente, através de muitos fatores. Talvez já tenha acontecido com você. E o problema não foi falta de tempo. O dia tinha 24 horas. O problema foi a falta de organização. Agora, um dia organizado. Imagina outro cenário. Mesma pessoa, mesmo dia, mesmas 24 horas. Você acorda sabendo o que precisa fazer. Já tem definido, já tem a sua agenda feita. Que foi o que a gente aprendeu na aula de ontem. Estudar, fazer tarefa, treinar, ajudar em casa. Começa pelos mais importantes. Cumpre cada tarefa com atenção. E no final do dia, você sente que evoluiu, que o seu dia rendeu. Você fez tudo o que estava na sua agenda. A mesma pessoa, o mesmo tempo, porém, resultados completamente diferentes. A única diferença foi a organização. E como dividir as tarefas? De forma inteligente. Então, como organizar de verdade essas tarefas? Você começa aprendendo a dividir as tarefas. Pensa assim, ó, comigo aqui, ó. São 3 grupos. O primeiro grupo são as tarefas importantes e urgentes. Prova para amanhã, tarefa com prazo, compromisso marcado. Isso vai primeiro, sem discussão. O segundo grupo são as tarefas importantes, mas que não têm urgência imediata. Treinar, aprender algo novo. Esse grupo é o que mais sofre, porque como não é urgente, as pessoas empurram para depois. E aí nunca fazem. E o terceiro grupo são as coisas pouco importantes. Celular, distrações, Instagram, TikTok, coisas que não agregam. Esses são os grupos que não somem da vida, mas precisa ficar no final para não começar o dia com eles. E o segredo é muito simples. Faça sempre o primeiro grupo, o mais importante, o importante com urgência. E para melhorar ainda mais o seu dia, faça em blocos de execução. É uma técnica prática que vocês podem aplicar hoje. Organize o seu tempo em blocos de tempo. Por exemplo, 1 hora estudando, 30 minutos fazendo tarefa, 1 hora de treino,
um tempo definido para descanso. Por que por blocos funciona? Porque quando você define começo e fim para cada tarefa, sua mente trabalha melhor. Ela sabe que tem um tempo específico para aquilo. Aí ela foca. Que precisa começar, mas também precisa terminar. Sem esse limite, você fica naquela sensação de que a tarefa pode durar para sempre. Aí você procrastina, se distrai, perde tempo, para mexer um pouquinho no celular, outra ali, outro aqui. E definir começo e fim muda tudo. Uma regra de ouro. Eu vou falar de um erro que quebra a organização de qualquer pessoa. É parar no meio. Você começa a estudar, pega o celular. Começa a fazer a tarefa, se distrai com outra coisa. Começa a fazer seu treino, para antes de terminar. E isso quebra o seu foco. A sua mente fica desorganizada. Ela entende que pode fazer as coisas de qualquer maneira, de qualquer jeito. E cada vez que você quebra, você perde tempo e energia para retornar. A regra é simples e não tem exceção. Começou, termina. Ou pelo menos avança o máximo que conseguir antes de parar. Você vai ver como essa disciplina simples muda a sua produtividade. Evita o acúmulo de afazeres. O acúmulo de afazeres é mais um ponto importante. O acúmulo não acontece de uma vez. Ele cresce aos poucos. Quando você deixa de fazer uma coisa hoje, amanhã eu faço. Vai acumulando o de hoje para amanhã. A tarefa de hoje não pode virar tarefa de amanhã. O compromisso não cumprido vira uma pressão. As pequenas coisas que você foi deixando de lado viraram grandes problemas depois. E aí a sensação é de que tem muita coisa para fazer. Que você não consegue dar conta, que está tudo pesado. Mas a solução é simples. Resolver o que precisa ser feito no momento certo. No horário certo. Pequenas ações todos os dias evitam grandes problemas lá na frente. O que a organização pode gerar em você quando você começa a organizar seus afazeres de verdade? Começa a mudar algo em você. A sua mente, ela começa a ficar mais leve. Você sente menos pressão. Você ganha confiança. Por quê? Você deve estar se perguntando agora, o porquê? Porque você sabe que você está no controle. Você não está vivendo no improviso. Você não está apagando incêndio o dia inteiro. Nossa, esqueci minha tarefa. Nossa, esqueci disso. Você tem uma direção. E essa sensação de controle ela é muito poderosa. Ela muda a sua postura. Ela muda a sua energia. E ela muda o seu desempenho. E para nós fecharmos a nossa aula de hoje, eu quero que vocês saiam dessa aula com uma coisa na cabeça. Organizar os afazeres é sair da intenção e entrar na prática. É parar de viver ocupado sem evolução. E começar a viver com direção. Quem aprende a organizar o que faz no dia a dia, constrói resultados consistentes. Quem não aprende fica rodando em círculos, cheio de vontade, mas sem resultado. E eu vou deixar com vocês a frase que resume tudo isso aqui. Então, anote essa frase. Quem organiza o que faz no dia, controla o resultado da própria vida. Aplica o que foi dito aqui nessa aula hoje. Começa hoje e não amanhã. Que as coisas vão começar a mudar na sua vida. O seu dia começa a encaixar. Pensa nisso. A organização da sua agenda, ou que nós aprendemos ontem, vai gerar rotina, que foi o que nós aprendemos antes de ontem. Porém, para organizar a sua agenda, você precisa organizar os seus afazeres. O que é que eu tenho que fazer? Quais são os meus afazeres do dia? Quando você estabelece os seus afazeres do dia, você sabe o que você tem que fazer, você anota lá na agenda o que você tem que fazer, você não vai precisar ficar correndo contra o tempo. Nossa, eu preciso fazer tal coisa. Nossa, eu não fiz aquilo. Sabe por quê? Porque você vai seguir a sua agenda, os seus afazeres e a sua rotina. Que é o que você faz todos os dias, aquilo que você vai estar determinado para você fazer. Naquele horário que você vai começar e o qual horário você precisa terminar. Por que você tem que ter horário de terminar? Porque na hora seguinte já tem outro a fazer para começar. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Até amanhã.
teremos a aula número 7.